Gente, estou aqui. E senhora Emoção? Ilustríssima. Tudo bem. Para começar, memória, será que você poderia, por favor, nos dizer quando foi nossa última reunião? Nossa última reunião foi no dia que discutimos a respeito da festa da Camila. Ressaltando encerrava as gatas. Sem confusão e levamos para casa um molho roxo. Valeu a pena. E foi muito engraçada a cara daquele garoto quando viu. Continuando, nós decidimos então ir, apesar de que a consciência voltou contra, dizendo que não seria certo ir. Mas como a maioria votou a favor, nós fomos. O que foi um erro e não valeu a pena, Emoção. Depois, no outro dia, quando voltamos ao colégio, nos assustamos em ver como Luiz e Isabel eram garotas diferentes da do tipo que vimos na festa. Mas a Emoção disse que as do dia anterior animavam João Marcos muito mais. Ah, eu me lembro. Aquelas meninas sempre foram diferentes demais, com emoções distintas demais. E aqueles assuntos que elas falavam, na minha igreja teve isso no domingo. Ah, isso me deixa louca. Ei, você vai no clube na quarta? Anda ler a Bíblia que eu te dei? Tudo bem. Como eu ia dizendo, Luísa me disse que quando ela começou a saber um pouco mais sobre essas coisas... Luísa é uma louca religiosa. Nós não podemos nos referir a ela dessa forma. Luísa é uma das únicas que nos ouve e nos dá bons conselhos. Mente, por favor, continue. Luísa estava me contando sobre como foi mudada a partir do momento em que entregou sua vida a Jesus. As festas, bebedeiras e todas as coisas que ela costumava estar envolvida, agora fazem parte de um passado. Depois disso, ela me perguntou se eu me considerava uma boa pessoa. Eu disse que sim. Mas é claro que sim, nós somos uma boa pessoa. Nós damos nossas roupas velhas, quase nunca colamos nas provas e mesmo não querendo, vamos na igreja. Nossa, nós sempre mentimos. Mas sempre são por boas causas, são mentiras bobas. Ela me perguntou o que isso fazia de mim, e eu tive de admitir. Mentiroso. Então, ela me perguntou se eu já havia roubado alguma coisa, mesmo que fosse bem pequenininha. Principalmente as canetas importadas que eles emprestam na sala. E também teve aquela vez que a tia da cantina deu troco a mais. E teve aquela vez também que a gente pegou no estudo do mercado. Olha, ótima escolha. Mas você acha mesmo que o mercado daquele tamanho ia sentir falta de um biscoitinho desse? Por favor. Continua sendo roubo, né, senhora Emoção? Ela me perguntou, então, o que isso me contava. Espera, ela tá chamando a gente de ladrão? Isso é uma acusação muito séria. Foi o que eu disse. Mas então ela me perguntou quantas pessoas eram necessárias que alguém matasse para se tornar um assassino. Olha, pessoal, eu não posso falar dessa... Que tal a gente falar daquela menina na nossa sala ontem, daquele perfume tão forte que tava me dando dor de cabeça? Ou do Gilberto. A propósito, mente, nós nunca matamos ninguém. Onde que essa garota quer chegar com todo esse interrogatório? Eu ainda não terminei. Tem mais coisa pela frente. Ela disse, porque está escrito na Bíblia que qualquer um que odiar alguém já o matou em seu coração. Quê? Deus nunca disse isso. Foi o que eu disse para ela. Então, ela me entregou uma Bíblia e pediu que abrisse em 1 João 3,15. E estava lá. Eu acho que não somos boas pessoas, mas podemos tentar melhorar. Como você pode dizer isso? Sinceramente, qual que é o propósito disso? Espera, como ela disse, Deus é amor, não é mesmo? Então como Deus de amor pode nos punir? Sim, Deus é amor, mas Deus também é um juiz justo. Da mesma maneira que um juiz não poderia simplesmente tirar a pena de alguém se essa pessoa se desculpasse ele, Deus não poderia perdoar se não simplesmente disséssemos palavras bonitas. Então, que vem a segunda. Espere, deve ter alguma forma de tirar essa culpa, já que somos culpados. Me disse que a única maneira é recebendo a Cristo como Salvador. Ah, de novo não. Existem tantas religiões no mundo, por que elas acham que só a delas é certa? Mas, Luísa, existem tantas religiões no mundo que só a sua coisa está certa. Então faz assim. Vai uma discussão de todas as religiões. Você vai ver que religião que pega essa salvação de Jesus. Agora vamos fazer igual. Pronto, não acha que as religiões legais você tem que saber como cristianismo algo já foi feito. Pode até ser, mas eu não quero mais falar sobre isso. Então, dá para uma prova de física? Ah, eu estou estudando a semana inteira. Ah, legal. Se fosse com alguém, então eu não estou muito preocupado, não.
Mas está sabendo da festa de Yasmin? Você vai querer ir? Não, mas vai um ali que vocês daí. Talvez a Isabel queira. Ah, eu não sou muito dessas coisas, mas se na volta for no Burger King, se você puder pegar o Uber, aí eu tô dentro. Fechado. Acho que vai ser uma boa ideia. Eu não acredito que vocês deixam de levar um cheeseburger, senhor vontade. Espere, pense pelo lado bom. Talvez possamos ver as hipocrisias que eles fazem e usar isso contra eles. Ir apenas para jogar na cara dele depois não é certo, coração. Talvez eles nem façam nada demais lá, para distrair as brincadeiras. Se fosse pra ir pra brincar, sinceramente, é melhor ficar em casa, né? Espera, mas pode ser que lá seja um lugar onde tem respostas certas para as perguntas que a gente frequentemente faz. E eu acho que a gente pelo menos tem que mudar nossa atitude. Eu quero ir. E sim, mas eu não quero mudar. Tá, então você quer continuar sendo essa pessoa que vive procurando a verdade pelas ruas, que fica andando pelas ruas, mas ocupa seu tempo em coisas fúteis, essa pessoa que vive esperando a próxima saída no fim de semana, sem propósito nenhum? Ei, pode ser que tem aquelas meninas do tipo velho, sabe? Que não entendeu o que tá certo, querem momento forçado. Você sabe, velho. Luísa, tem mais alguém que conheça? Ah, não sei. Tem algumas pessoas da escola, se serve. Vamos? Vamos onde? Vamos tentar. Boa noite. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Mateus 15, do verso 29, leremos até o verso 31. Diz assim a Escritura: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Este é o tipo de passagem que normalmente passamos direto. Porém, eu gostaria de aprofundar neste texto hoje. Veja, as multidões traziam os coxos, os cegos, os mudos, os aleijados e vários outros tipos de pessoas. A Bíblia nos diz em João, no capítulo 14, no verso 6, que Jesus é o caminho e para seguir o caminho precisamos andar. E para que pudéssemos andar até Jesus, ele nos curou. Em Isaías, no capítulo 45, no verso 22, é dito: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus nos pede para olhar, e para que pudéssemos olhar para Ele, Jesus abriu os nossos olhos. Mudos porque não podíamos falar com Deus, mas Jesus nos cura para podermos falar com Deus livremente. E mais, em Atos, no capítulo 2, no verso 21, é dito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora nós podemos andar para o caminho, olhar para Cristo, podemos invocar ao Senhor pelas nossas próprias bocas. A mudança da vida, a mudança necessária, é muito grande, sim, de fato. Ela realmente parece impossível. E como ser humano de todo o meu coração, eu garanto a vocês que aos homens isso é impossível. E é exatamente por isso que Jesus nos diz que para Deus nada é impossível. O maior dos milagres é a vida nova que Jesus pode dar, pode te dar, pode nos dar. Muitos aqui ainda não foram curados e eu os convido a invocar o nome do Senhor, olhar para Jesus como o único e suficiente Salvador e andar em seus caminhos para chegarem ao Pai. Ele está certo. Eu sei. Mas eu não posso simplesmente mudar. Sim, você pode. Eu quero mudar. Um amor tão forte, sabe? Com todos os nossos erros, e foram tantos, ele ainda nos ama. Assim, abrir mão dos meus desejos? Existe uma recompensa muito maior do que todas as que o mundo nos proporciona. O Coração. Deus que nós sempre soubemos que existe. Coração. É Ele que hoje nos oferece perdão. Coração, vamos. Eu quero Jesus. Olhe ao seu redor, ouça o que vocês estão falando. Ele entrou. Senhor, perdoe por tanto tempo desperdiçado da minha vida, Senhor.
Senhor, perdoe-nos pelos modos que eu como agia e como pensava. Ó Senhor, obrigado pela grande salvação que o Senhor tem nos dado. Senhor, seja o guia da nossa vida, Senhor, para que eu possa andar com o Senhor verdadeiramente. Amém.